aí, pessoal, estamos aqui na mina do Palácio Velho, em Ouro Preto. Vamos entrar para conhecer, para ver como que era a extração de ouro aqui. Eu já coloquei touquinha de cozinheira, né? Agora falta o capacete e aí a gente vai lá. Dentro das minas eles traíam os blocos de cristais de quartzo com veio de ouro. O quartzo seria essa rocha aqui, ó. Olha aqui para vocês verem. Essa rochinha bem clarinha aqui é o cristal de quartzo. Esses canais aqui, né, esses veios, era onde o ouro agarrava. A água ela vem descendo, transportando o ouro e outros minerais. Quando chega no cristal de quartzo, a água vai passar e o material vai ficar. Então formava uma camada de mineral no cristal de quartzo. Os negros africanos que vinham da costa da mina da África, eles tinham conhecimento específico da mineração, né? Não só de ouro, como de diamantes, esmeraldas e tantas outras pedras preciosas. Então eles sabiam fazer o processo de escavação, chegar mais a fundo e encontrar a pedra preciosa que eles tanto queriam. Aqui no caso vai ser o ouro. Então eles teriam que extrair esses blocos de cristais de quartzo com veio de ouro e outros minerais na parte interna das galerias, trazer para o lado de fora e triturar. Aqui, né, nessa parte externa, hoje está cheio de casa, que acaba que atrapalha um pouquinho, mas a gente consegue ter uma visão de como era o processo de beneficiamento. Nesse primeiro poço aqui eles jogavam material triturado. A água era represada na parte interna da galeria, né? Ali tem até uma janela que parece uma fechadura de uma porta. E essa parte de baixo, essa parte mais estreita, era onde eles faziam o represamento para a água não estar passando e não atrapalhar eles ali. Depois, nesse canal aqui, por onde a água continua passando, ó, nessa canoa aqui que eles chamavam, essa aqui já era feita diretamente na pedra. Não precisava colocar madeira. Eles forravam com couro de boi bem peludo. Para que quando soltasse a água que estava represada na parte interna da mina, ela pegava o metal pesado que estava ali e levava até a canoa onde ficava o couro. O pelo do couro vai reter parte do metal pesado, que é o ouro e o minério de ferro no caso. Depois deixam o couro secando no sol, ao ar livre, vão dar no couro, o material cai na bateia e ali ele faz o processo de lavagem final, é do processo de beneficiamento. Algumas vezes eles optavam por fazer a fundição do ouro no próprio terreno, né, na própria mineração. Uma espécie de sonegação de imposto também pode vir assim. Eles vão arrumar o emblema do imperador de Portugal, coloca na barrinha lá de ouro, pronto, já está pago, não precisa pagar o quinto mais. Então, desde sempre, os portugueses estão sonegando imposto. Então, que a gente conseguiu ver um pouco da parte de beneficiamento. A gente vai subir um pouco mais acima, ver o processo de escavação, ver até um salão de cristal de quartzo todo a céu aberto. Toda essa montanha aqui, ela dá início dela, dá indício, né, na verdade, que ela era toda unida. Mas ela foi Toda escavada, é isso. Eles faziam desmoronamento consecutivos, né, o consciente. Represava a água vai infiltrar no mineral poroso, e o que vai acontecer com esse mineral? Depois ele vai desabar, vai deslizar. não tinha dinamite, né? Tinha, só que eles não tinham tanto conhecimento para estar fazendo o processo de explosão, não. Porém, aqui nessa mineração, algumas partes foram utilizadas dinamite. Pode ser que foram os ingleses que trouxeram essa modernidade para cá, porque logo em sequência eles começam a explorar a mina da Passagem de Mariana. Ah, tá. Que é a mina maior de visitação de ouro, né, do século XVIII, início do século XIX, aquela coisa toda. Esse daqui é o chamado buraco de Sarilho. A princípio ele vai ser uma espécie de sondagem, para ver se tem veio de ouro no cristal de quartzo. Visto que tem essa possibilidade de encontrar ouro, eles procuram um caminho alternativo, vai fazer com que esses buracos se interligam, tanto pela parte interna, quanto pela parte externa da montanha. Depois ele vai ser utilizado como fonte de iluminação e ventilação nas minas, outrora para transporte de material e ferramenta, e também às vezes como rota de fuga. Só que quem está na entrada do terreno, na entrada da mineração, como é que eu vou fugir num lugar desse? Mas dependendo do local que eles estão, é utilizado como rota de fuga. Olha aqui nessa parte, gente, quem consegue ver o cristal de quartzo em voo dos outros minerais. Aonde tem vegetação é a presença da água. Então esse material aqui, né, esse mineral que é o manganês, muito encontrado aqui em Ouro Preto, ele é poroso, ele permite que a água passe por ele. E consequentemente a água vai passando e o ouro vai caindo. Chegou no cristal, o ouro vai agarrar. Então entre o cristal de quartzo e o outro mineral, possivelmente tinha um filamentozinho assim de ouro. Hoje fica difícil pra gente encontrar esse ouro. Eu queria muito enxergar esse ouro nitidamente aqui entre o cristal de quartzo e os outros minerais. Arrancava toda a unha. Olha que a menina falou que se a gente achar o ouro é nosso. Olha aí. Não pode medir. Olha aqui pra você ver. Vai falando atrás que eu vou filmando aqui, tá? Tá. Esse rasgo aqui que tem aqui nessa parede, consequentemente pode ter sido utilizado uma dinamite. Aqui não tem fragmento de ferramenta na lateral, mas aqui na parte superior já vai ter o fragmento. Então como é que eles faziam? Mais ou menos 1 metro de profundidade, 20 a 25 centímetros de diâmetro, enchia esse buraco de pólvora.
colocavam ferro, né, uma talhadeira, uma ponteira, metade para dentro, metade para fora, e davam uma marretada. Assim que a pólvora é compactada, que ela é comprimida, todo o material aqui na estoura, então solta o material. E aí eles conseguem fazer a continuidade do processo de escavação. Aqui vai ter um túnel para drenagem de água, né, para desvio da água. A água desce lá para fora, agacha um pouquinho, que vai ver uma luzinha lá no final do túnel, ó. Ah, é mesmo. Lá, ele interliga do lado de fora. Por isso que eu falei para você que não precisava dar continuidade naquele túnel. Aqui vai ter um outro acesso para desvio de água também. Tem esse do lado direito, e arreda um pouco mais para cá, ó. E o lado esquerdo aqui, Nossa, ele interliga lá profunda. em cima daquela cascata. Se quiser, a gente consegue descer por aqui. Acho que não. Se vocês quiserem, a gente consegue descer. Mas a gente passa por baixo também, não tem problema não. Né? Aqui a gente consegue ver essa parede bem fragmentada. Olha aqui os fragmentos dela, bem nítido ainda, né? Tudo bem vivo, bem rico, bem rústico. A gente consegue sentir aqui a força que eles tinham para estar fazendo essa escavação. De certo modo, deixam uma pilastra ali de cristal de quartzo para estar segurando a montanha, como uma segurança para não ter um princípio de desabamento, porque essas duas bocas aqui, elas desciam águas. Então eles vão utilizar os dois de desvio que tem aqui, para a água não correr no meio e atrapalhar quem estiver trabalhando lá fora. Então eles sempre preocupam com a integridade física dele aqui dentro. As minas têm um formato de arco para que todo o peso que vier na parte de cima seja distribuído pelas laterais de forma igual. Ele tem um desvio de água para que não atrapalhe, não tenha um desperdício lá fora onde os negros vão estar trabalhando. Né? E em relação também à parte de oxigênio aqui dentro, que é muito ampla, aqui está ventilando toda hora. Então quanto mais ampla, mais buraco eu tiver nessa galeria, melhor. Que vai estar entrando oxigênio, né, iluminação, e eles conseguem trabalhar aqui dentro com facilidade. É um salão de cristal de quartzo todo a céu aberto. Nossa. Essa parte aqui, isso aqui é tudo cristal de quartzo, tudo foi escavado à mão também. A gente consegue ver um pouco da altura nessa parte, tem uns 12 a 13 metros de altura mais ou menos. Bem alto. Então o processo de escavação aqui ele não foi apenas 100, 200 anos, eu acredito que foi uns 300 a 400 anos mais ou menos. Eu li um poema do Conde de Assumar uma vez, que ele falava, né, que os negros eles entravam para dentro dos morros e, consequentemente, eles eram soterrados pelas terras em busca do tão sonhado ouro. E isso foi em 1695, por aí. Então, desde 1695 já existia o processo de mineração subterrânea. Não era só as minas, a mineração no leito dos rios, né, que eles falavam, chamado ouro de aluvião. Então, acredito eu que desde aquela época já iniciava o processo de mineração, porque não tem uma data exata de quando começou as escavações. Ele sabe de quando terminou, mas quando iniciou, ninguém vai saber. As paredes aqui embaixo também bem fragmentadas. Aqui a gente já consegue ver a amplitude nessa galeria também. Algumas escavações feitas por crianças de 9, 10 anos. Nossa. Essa mais aqui acima também. Aqui a gente também retratou um pouco do sincretismo religioso, o lado espiritual do negro. Alguns livros aqui de Ouro Preto, né, que conta a história de Vila Rica, fala que os negros da mineração, antes deles entrarem dentro da mina, antes deles iniciarem o processo de trabalho, né, o início do trabalho deles, eles tinham todo um ritual, tocando tambores, fazendo uma coisa espiritual. Fico imaginando que seria uma capoeira. Só que uma capoeira sem eles jogarem, só ficar cantando as cantigas, tocando tambor, berimbau, batendo palma. E eles ousam falar um pouco mais, porque é como se fosse que baixava uma entidade nele, e essa entidade conseguiria mostrar para ele supostamente onde o ouro estava. Mas ele teria um trabalho pesado para fazer o processo de escavação. Escavou, chegou nessa parede e falou, olha, acho que foi essa aqui a visão que o Espírito mandou para mim. Com certeza que vai estar o ouro. E possivelmente encontrava, porque foi muito ouro. Era a fé dele, né, que movia. Não sabe ler nem escrever. O geólogo chegava, tem ouro aí, cara, é só abrir, pronto, acabou. E o resto? Cadê o ouro? Aonde tá? Eu sei que a pedrinha está no rio, mas aqui dentro, na onde que está? Aqui tem ouro nessa montanha. Não, a geologia fala que para cada tonelada de minério de ferro tem de 1 a 2 gramas de ouro. Mas cadê o ouro, gente? Não tem ouro aqui não, estou vendo ouro não. Então, com certeza, tinha que ter um lado espiritual da coisa para eles estar fazendo esse processo acontecer. Verdade. Aqui dentro, eles faziam o processo de bateamento, né, nesse tanque. Tem aquelas duas toalhas de madeira na lateral que vai funcionar como uma espécie de andaime. Para a água ficar na altura do joelho ou na cintura. Pode chegar um pouco aqui na frente. E de certo modo eles não afogaram, porque tem mais de 8 metros de profundidade esse tanque. E essa nascente é daqui de dentro mesmo? Essa nascente, essa água ela vem escorrendo, ó, tá gotejando. Lá atrás ela está descendo. A água da chuva também auxiliou no processo de enchimento desse tanque. Ele era muito mais raso. Também para despistar, né? Porque a maioria do ouro que ele consegue beneficiar, que ele separa dos minerais aí dentro, ele vai extraviar para comprar liberdade. É aqui dentro que ele consegue roubar o ouro. Ele consegue furtar o ouro da mina.
Porque não vai ter uma vigia do feitor, do capataz. O branco não entrava dentro de mim, ele ficava com ar, ele ficava morrendo de medo. Porque o negro era amaldiçoado, o negro era desalmado, ele tinha um tratamento pior do que um animal. Então eu conviver com esse negro, eu vou ser amaldiçoado também. Eles ficavam sempre do lado de fora. Afastado. E aqui dentro o negro vai tentar fazer de tudo para conseguir pegar esse ouro para ele. Esse aqui é o buraco que nós vimos lá em cima, né? O buraco de sarilho. Ah, sim. Aqui ele é bem mais estreito, lá ele é bem mais largo, bem mais avantajado. E aqui a galeria continua, né? Sempre muito alta. O local onde é que eles faziam o represamento da água, tem algumas andorinhas aí, não fique com medo, não é muito cedo, tá? Não tem medo não. Tem alguns passarinhos, olha aqui pra você ver lá, ó. Olha aí, a janela, né? A água ficava represada aqui dentro e eles preparavam o terreno do lado de fora. Essa subida aqui vai dar acesso àquela segunda galeria que a gente estava lá em cima. Eu falei pra ela que a gente poderia ter deixado por lá, mas ela falou, não, É melhor não. esse muro aqui foi feito com as pedras extraídas da própria mina, né? Esse é um quartzito. Olha essa parede aqui pra você ver. É similar essas pedras com essa pedra daqui. Então olha aqui, no processo de explosão, isso aqui foi uma explosão utilizando dinamite. Uma dinamite feita na própria pedra. Então toda pedra que era extraída aqui que não continha ouro, ela vai vir para a pavimentação. Então a mina não foi só o processo de extração de ouro, foi a pavimentação das ruas, as pedras também foram recolocadas na sustentação das igrejas, dos casarões, na construção das pontes. A parte da pigmentação também, o amarelo ocre, não sei se vocês já repararam, as igrejas são amareladas nas laterais. É o ferrugem do minério de ferro. Da onde que eles extraem o ferro? Da mineração. Então basicamente isso aqui foi o startup, foi o início de tudo. Aqui em Vila Rica. Agora a gente vai na parte principal da mina, né? O salão de cristal de quartzo. Aqui a gente vai ver o grau de dificuldade, né? Tá subindo. Tá vendo, dado? Isso. Tudo isso daqui é cristal de quartzo. Então, eu falei para vocês que o ouro ficava impregnado no cristal do quartzo. Imagina essa parte interna, o que ia ter de ouro. Dependendo, né, da proporção de água que tinha aqui, vai deixar esse ouro limpinho. Então, o próprio ouro brilhava, iluminava aqui dentro. Só que a iluminação era muito defasada, porque o mineral solta muita poeira, né, muita sílica. Então, vai embaçar um pouco a visão, vai apagar um pouco a iluminação. Eles faziam a iluminação aqui dentro através do óleo de baleia. O óleo de baleia, quando ele entra em contato com o fogo, ele solta a fumaça preta, tóxica, rica em gás carbono. Nossa. O carbono é mais pesado que o oxigênio. Só que o negro ele é inteligente, ele é muito astuto. Ele coloca passarinho preso dentro da gaiola, passarinho está cantando, passarinho parou de cantar, morreu. O oxigênio acabou. O que a gente tem que fazer? Correndo. Sair correndo. Outra coisa, dependendo de alguns pontos na mina, o negro, o feitor e o capataz, às vezes eles eram negros, né? Que eles tinham alguma regalia com os senhores e ganhavam esses cargos, esses patentes mais altos. Então alguns ficavam aqui dentro. Então dentro da própria mina, às vezes, ele arrumava um local de castigo para esses negros. Tentava roubar ou que tentava fugir. Agora imagina o sofrimento que não era aqui dentro. Você já está trabalhando, você já está sendo escravizado, cara. Você não ganha nada com isso, você não ganha nem alimentação direito. Aí tem o seu irmão ali que quer te prejudicar, porque ele é um feitor, ele é um capataz. Para continuar tendo regalia com o senhor. Muitas vezes ele é o primeiro a morrer, coitado. Se ele não faz o que o patrão quer, às vezes ele apaixonava com uma mulata, com uma negra, que o patrão era doido com ela. O que o patrão faz com esse cara? Manda matar. Para ele é só mais um que está indo, tanto faz, tanto fez. Aqui atrás, aqui ó, com essa pedra lisa aí, tá? Tem esse túnel, ele deve ter em torno mais ou menos de uns 32 metros de profundidade. Alguns geólogos, historiadores falam que foi escavado por crianças. Tem um local mais acima lá que parece que é até um bronze que está na lateral. Quando você bate com o martelo, dá um bum, dá um eco danado. Então lá possivelmente seria um local de castigo. Porque o barulho é ensurdecedor, é muito chato. Você fica num lugar com um barulho muito prolongado, dá dor de cabeça. Coloca um feitor lá dentro que já está com a audição meio defasada, ele fica batendo aquilo ali, os negros ficam lá, fica todo Eles deveriam, pela escuridão, deveriam com o tempo ficar cego e surdo. Muito, ficava cego muito rápido, porque vê muita partícula no olho também, muito fragmento de quartzo, E por de causa mineral. da escuridão também, né? O olho Força muito a visão. É um músculo, o né? negro, no máximo que ele conseguia trabalhar aqui dentro era 6 anos. A não ser as crianças, que já eram acostumadas com a mineração, viveria de 6 anos de idade até mais ou menos uns 18, 19 anos. Agora um adulto que vem pra cá com 20 anos, 26, 27, já seria o suficiente para ele estar morto.
A silicose, né, o petrificamento dos pulmões, bronquite, Nossa, pneumonia, é verdade, tuberculose. aquela Ele pedra. andava a todo momento descalço aqui dentro. Então, assim, é o que vai agravar mais ainda o estado de saúde dele. Mas, mais uma vez, a gente consegue ver que o negro ele suportou muita coisa. Nossa, é. Teve um escravo, Chico Rei, que foi uma história assim, não é? Que ele virou Chico Rei. capataz. O Chico Rei, o que aconteceu com ele? Chico Rei era um príncipe africano, né, na região do Congo, na costa da mina da África, a tribo dos Benguela, dos Galangas. E lá ele era um príncipe, cara, ele era um galanga, ele tinha uma patente alta, todo mundo respeitava ele. Só que naquela época, na época da mineração do ciclo do ouro, estava tendo uma intensificação, né? O mercado de escravo era muito alto, era muito grande. E os próprios escravos escravizavam entre si. Uma tribo era rival da outra, o que eles faziam? Armavam uma cilada, pegavam e vendiam aqueles negros para os europeus. E a tribo do Chico Rei, do Galanga, né? O nome dele era Galanga, foi pega numa dessas emboscadas. Ele foi vendido para os portugueses. Chegou em Portugal, antes de vir para o Brasil, todos os negros eles tinham que passar por um batismo coletivo. Porque eles eram obrigados a se converter ao catolicismo. Se você não fosse católico, você não ia para o céu. Deus não te perdoaria. Então eles faziam batizados coletivos, separavam os homens e as mulheres. E de acordo com a região da Costa da Mina ou da África que você viria, você seria batizado. Ele foi batizado como Francisco Mina. Veio para cá então com o nome de Francisco. O Major Augusto, que foi o senhor dele, comprou ele e trouxe ele para trabalhar na mineração. Diz a história, né, diz a lenda dele, porque Chico Rei é uma lenda viva, ninguém sabe se existiu, mas eu acredito muito na existência dele, que ele veio para cá com a esposa, o filho e outra filha dele. A Ítulo, se eu não me engano, que é o nome da mãe e da filha dele. Só que no decorrer da embarcação, vindo de lá para cá, elas contraíram algumas doenças, e o negro contraiu doença, ele é jogado para o mar, não está nem aí, veio somente ele e o filho. E ele ficou trabalhando para o Major Augusto por um bom tempo, conseguiu furtar bastante ouro, conseguiu comprar a carta de alforria liberdade. A do filho dele continuou trabalhando para o Major Augusto. Diz alguns relatos que esse Major Augusto ele sofreu um atentado. E o único que se colocou à frente dele, né, como uma forma de proteção, foi o Francisco. Então nesse momento ele começa a ter uma afinidade diferente com o Francisco. E ele também, de certo modo, ele contraiu uma doença, ninguém sabia se era uma gripe, uma pneumonia, uma lepra, mas todos os familiares deles acharam que era lepra. Então trancou ele no quarto, dava comida por debaixo da porta, água por debaixo da porta. E numa dessas deixas, o Francisco consegue adentrar no quarto do Major e conversa com ele. E vê que ele não tinha nada, que poderia ter sido uma simples gripe. Volta e fala para todo mundo que ele estava bem e tudo mais. Só que ele já estava tendo uma escassez, tanto de ouro quanto de comida aqui em Vila Rica. Porque o povo vinha para cá para minerar, esquecer do principal, que era se alimentar, que era sobreviver. E ele resolve sair daqui com sua família. Mas ele não podia deixar a mineração dele na mão de qualquer um. E nesse meio termo, antes dele ir embora, o que o Francisco faz? Parece que até um trem meio planejado na cabeça do cara, que ele se reúne na senzala, todos os negros que roubavam ouro na mineração jogavam o ouro na mão dele. Francisco está aqui porque sabia da importância que ele tinha lá na África, né? Ele era um príncipe, ele vem para cá na condição de escravo. Então todo mundo pegou a contabilidade do dia, né, do ouro, colocou na mão do Francisco. O que o Francisco fez? Foi lá para o Major Augusto e falou: Major, esse ouro aqui é do senhor, não é meu não. Eu estou vendo a dificuldade que você está tendo na mineração de encontrar ouro, a gente vai te roubar não. Eu te devolvo esse ouro. Eu fico imaginando, o Major Augusto falou: 3 vezes esse cara está me salvando. Eu tenho que arrendar parte da mineração para ele, não tudo, mas um pedaço eu vou arrendar. Então esse local onde nós estamos aqui possivelmente pertenceu ao Chico Rei, ao Francisco. E aí ele começa a fazer trabalhos de madrugada, fazendo a extração de ouro. E todos os negros falavam assim: pô, Francisco, você é louco, cara. Todo mundo está indo embora, vamos embora também. Vamos pegar a nossa liberdade, vamos embora, cara. Tem ouro aqui mais daí, eu sei não onde está o ouro dessa mina. E eu falei para vocês que eles tinham toda uma ritualidade espiritual para antes entrar na mina e fazer o processo de escavação. E ali ele recebeu uma mensagem, então. Ele acreditava muito. Ele falou: opa, pera, eu sei onde está o ouro dessa mina. Só que eles tinham que escavar de madrugada, porque de dia não podia, que ele não pagava imposto. Outra coisa, ele era negro. Se o branco chega... Eu sou o Dom João VI, eu fico sabendo que tem um negro mineirão lá em Vila Rica, não. Pode matar esse negro e pegar tudo que ele tem de ouro lá, que é nosso, não é dele, não. E ele começa a fazer trabalhos de madrugada, fazendo um processo de escavação no silêncio da noite, aquela coisa toda. Do nada ele já começa a comprar escravos, já começa a pagar os impostos direitinho, já tem a documentação tudo legalizado. Em nome do patrão dele. Em nome do Major, isso. Só que aí depois todo mundo já vê que é ele que está na frente do trabalho, e aí todo mundo já começa a estabelecer aquele grau de confiança com o Francisco. E nesse meio termo, os negros aqui queriam coroar ele como rei, porque já viu a história dele. O cara era príncipe lá, foi preso, veio para cá na condição de escravo, consegue a liberdade.
tá minerando, tá pagando imposto, tá comprando escravo, aquela coisa toda. E eles resolvem coroar ele como um rei aqui em Vila Rica. Só que não era uma coisa simples de coroar como rei naquela época. O que eles fazem? Eles tentam, é uma reunião com o governador de São Paulo, ele aceita, e ele dá um documento, né, uma ata, autorizando eles fazer esse cortejo pela cidade de Vila Rica e coroar o Francisco, né, como rei dos negros aqui de Vila Rica. E mesmo se ele não tivesse conseguido esse documento, os negros aqui já estavam esperando ele para estar fazendo esse cortejo pela cidade. E diz a lenda que eles vêm da igreja de Nossa Senhora do Rosário, que fica do outro lado da cidade, a padroeira dos negros da mineração, Nossa Senhora do Pilar, até chegar na igreja de Santa Efigênia, que foi a igreja onde a lenda dele diz que a maior parte da riqueza que ele teve foi para a construção dessa igreja. Lá dentro dessa igreja, a segunda igreja do Brasil, que tem o maior sincretismo religioso dentro dela. Tem um Papa pintado no teto da igreja negro. Nossa. Esse Papa Negro, eu acho que às vezes até o Chico Rei mesmo, para confrontar o catolicismo. Pode e aí eles ser. coroam ele, né, como o rei. Apelido de Francisco sempre é Chico. Chico Rei, rei do Congo, rei do Congado. E sempre quando tem os rituais, as danças de Congado folclórica aqui de Ouro Preto, é como se fosse a encenação do coroamento de Chico Rei. Então assim, aí diz a história também que ele teve que se casar novamente, né, por imposição dos governadores. Com uma aqui. branca. Não, com uma negra. Ainda bem, Só né? que Pelo menos a história isso. fala que ele nunca teve relação nenhuma com ela, nunca beijou ela, mas casou ela por casar mesmo. Porque um rei precisa de uma rainha. Somente por isso. Só por isso. E essa é a história do Chico Rei. Então essa parte onde nós estamos aqui, essa parte pertenceu ao Chico Rei. Um pouco mais acima, aqui lá fora eu mostro para você uma escadaria que chega próximo às ruínas do palácio onde ele morou. Né? Daqui lá dá uns 100 metros de distância mais ou menos. Então tudo indica que esse complexo, né, das encardideiras pertenceu ao Francisco, o Chico Rei. Ele chegou a ter mais de 500 escravos, tudo livre, trabalhando para ele. Então assim, é uma história que muito historiador não gosta de afirmar, eles não gostam de falar do Chico Rei, mas eu acredito que seja verdade, porque o negro ele tinha um papel, ele tinha uma carta de alforria. Naquela época não tinha cartório para ter uma segunda via, uma segunda cópia. E ninguém queria dar credibilidade pro negro. Rasgou, acabou. Né? Chico Rei foi um cara maravilhoso. Que acabou lógico que passando. ele com certeza ele foi um negro pulso firme, porque ele sabia que tinha negro folgado. Falou, opa, que nem não sei se vocês já assistiram um filme chamado Django Livre. Já, o negro muito chega bom. lá, ele mata, né, Muito o bom. senhor dele, foge, aquela coisa toda, ele vira um caçador de recompensa, aquela coisa. Na hora que o outro negro vê ele andando a cavalo, fala, o que esse crioulo tá fazendo em cima do cavalo aí? Ô, mas sai daí, negro pra andar de cavalo não, você é escravo, e daí? Eu sou livre, rapaz. Fica esperto também, sai fora daí, fica livre. O cara vai lá e mata todo mundo e acabou. Ele pegou o dinheiro do cara, matou o cara. Né? Olha pra você ver que loucura. Assim, generaliza muitas coisas, mas mostra um pouco pra gente como é que o negro sofria. Tem um outro chamado também 12 anos de escravidão. É um filme lindo, maravilhoso. Conta até a história, não sei se a religiosidade de vocês, eles mostram um pouco do lado protestante também. A música gospel, que é maravilhosa, todo mundo gosta, vem sempre dos africanos, que era uma metodologia que eles tinham de comunicação entre si. Outra coisa, quando eles estavam velando o negro, quando enterravam, eles tinham que cantar, né, com linguajar africano, para o branco não ver, Não saber o que é. não saber o que é, para enganar os brancos literalmente. Então, assim, é um filme muito legal, muito bonito, vale a pena assistir, porque a gente consegue ver fisicamente o que o negro passou, porque aqui a gente fala superficial. Eu não gosto muito nem de falar do lado do sofrimento, não. Falo do conhecimento, as técnicas que eles tinham para fazer esse processo, porque é magnífico. Olha aqui, a gente está aqui dentro, tem um ponto de escoramento aqui para estar segurando essa galeria, está aberta há mais de 500 anos, isso aqui vai cair hoje, amanhã, só se a gente começar a fazer um processo de extração de ouro aqui dentro. Agora, tipo, morar aqui dentro, isso aqui não vai cair nada, você vai gotejar na nossa cabeça. Muito bom. Essa cerâmica cristal aqui. Aí. Tudo cristal, e se você passar a mão, Caramba! suja a sua mão, porque tem muito material que está impregnado nele. Olha essa parte aqui, ó. Aqui se você colocar o dedo, olha como é que quebra, ó. Olha aqui. Nossa. Tem muito ouro aí ainda, só que a gente não consegue ver nitidamente mais. Aquele ouro de tolo, a O ouro de pirita, tolo, olha aqui eles pra não você se ver, ó. enganavam com isso, não? Muito. Quer ver? Deixa eu ver. Essa parte aqui que tá brilhando mais. Não, chega aqui, olha aqui, ó. Olha esse veiozinho. Aqui brilha um pouquinho muito, olha. E aqui também, olha lá. Então dá a impressão que se entrar em contato com a água, isso aqui vai ficar muito dourado, dá um brilho muito bonito, porque a água é cristalina. Fica parecendo ouro, Isso, né? eles vão enxergar e falar ouro, 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 ouro. Não é ouro nada, é ouro de tolo, é a perita. Isso aqui é a mica branca, o manganês misturado com a oxidação do minério de ferro. Então acaba que dá essa coloração aí, e muitas das vezes eles se enganavam achando que era Que era o ouro. Mas cá pra nós,
Pra mim, 4 horas de trabalho aqui picaretando, eu já tava num cansaço danado. Qualquer brilho que eu ver, eu vou achar que é ouro. Com certeza. Verdade. Com luz de lamparina só ainda. É aquele ditado, né? Nem tudo que reluz. É ouro. Se descer de lado assim, acho que dá uma aderência melhor. Por comporta. Que A legal. gurinha, ela tava chocando, eu fico morrendo de medo dela vir. Ela já grudou na minha camisa. Que bonitinha. Vergonha, viu? É, tá na casa. Elas vêm. Tá na casa dela, né? Já vi um ovo quebrado no chão, fiquei com dó. Desespero dela me bater no ar, deve ter caído, né? Esse é o nosso passeio aqui na mina do passeio. E vocês acharam dentro da mina? Dentro da mina, limpeza, né? Porque tinha Caramba. muita terra, né? Muito material, muita sujeira, então a gente acabou encontrando algumas coisas. Isso aqui vai ser uma espécie de martelo, né? Olha que loucura como é que vai se trabalhar. Nossa. Puta merda. Martelo naquela época não se trabalhava assim, igual hoje em dia. Isso deve ser um peso. É um tipo pesado. O cara tinha que ser Pode até ser bombado. leve, mas depois você bater umas 3 vezes ali. Já tô acostumado. Aqui um pouco que eu falei pra vocês do processo de mineração, né, o dar no couro, as canoas. Aqui um pouco da parte contábil, né, em 100 anos foram extraídas em torno de 650 toneladas de ouro oficial, mais umas 300 se for o contrabando. Por dia chegavam a extrair 26 quilos de ouro. 10% daquelas 650 toneladas, pode ser que hoje em dia esteja tudo no Vaticano, não pode ser não, está tudo no Vaticano. Né, porque naquela época A o Papa igreja mandava, o mandava, Papa é. era soberano. As mulatas de parte seriam as boas parideiras ou as garotas de programa. As boas parideiras, a cada 10 meses, tem que gerar um filho para o senhor dela. Nossa. Existem relatos que aqui na antiga Vila Rica, né, atual Ouro Preto hoje em dia, que a cada 2 filhos ela ganharia um dia de folga. Ai, Então, quando inteirasse o coitada. 14º filho, ela não precisa trabalhar, porque a semana só tem 7 dias. Muitas das vezes, algumas eram beneficiadas com a carta de alforria, que era o sonho de todo escravo naquela época, né, ou escravizado, melhor dizendo, ganhar a liberdade, ganhar a alforria. Só que mãe quer ser separada dos filhos? É. Acredito eu que nenhum. Só que a partir do momento que ela gerava criança, a criança já era pega e levada para outra mulher, né, para outra ama de leite, pode-se dizer assim. Mas elas eram inteligentes, né? O negro a todo momento ele é inteligente, ele é astuto, ele é ousado. O que elas faziam? Elas faziam um amuleto, um bonequinho, alguma coisa de madeira, algum objeto de madeira e colocavam no braço dessa criança. Ou muitas vezes no pescoço, debaixo da roupa. Quando levava para a ama de leite, ela sabia que aquela De criança quem era. havia como identificação. E guardava. Quando essa criança crescesse, ela falava, olha, esse objeto foi sua mãe que fez e colocou em você. Eu guardei para nenhum senhorzinho pegar e jogar fora. Pode ser que você vai encontrar ela, pode ser que não. Algumas conseguiam encontrar os filhos depois de velho ou adulto. Mas isso era meio coisa do acaso, do destino mesmo. Pode ser que sim, pode ser que não. Maravilha, galera. Terminamos aqui o passeio pela mina. Do Palácio Velho. Mina do Palácio Velho. Estamos aqui com o Gabriel, excelente pessoa, excelente historiador aqui, contou uma aula de história de mineração pra gente. Obrigado. Muito bom. Venham Venham visitar, procura pelo Gabriel. Complexo E o- das Encadideiras, né? Isso, as minhas antigas minas do Chico Rei. As verdadeiras minas do Chico Rei. Maravilha. Venha conhecer que vale a pena. Isso, dá uma passadinha lá no canal, curte, compartilha, É isso aí, galera. se inscreve que tem mais. É Tem isso mais aí, Ouro valeu, Preto por aí. obrigado. Obrigada. Valeu.